Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube, podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos financia, nos compartilha, nos divulga. Aqui, antes de você apresentar o tema de hoje, até porque por razões clubistas e familiares e geográficas, você tem especial interesse, né, nessa efeméride, inclusive, né, só citar aqui alguns comentários do último programa, que foi o último da nossa série especial durante a Copa do Mundo, né? O Alan Thiago nos lembrou que o filme, aquele filme com o Sean Connery e a Catherine Zeta-Jones, se chama Armadilha, que no original é Entrapment, e ele disse que é um filme maravilhoso, que apresenta um casal quebrador de paradigmas etários e tem uma cena linda de sensualidade e dança performática, evitando lasers de segurança. Eu acho que o Alan Thiago está sendo irônico, eu espero que ele esteja sendo irônico, na verdade. A Mônica Cristina disse que adorou o programa, que foi uma máquina do tempo, que ela vai fazer maratona dos outros. O Vitor Hugo disse que tinha um conjuntinho verde fluorescente e meu irmão laranja dos anos 90, que parecia que acabávamos de chegar de Chernobyl. E ele fez um lembrete de que o PlayStation não foi o primeiro console a usar CD. Ele foi o primeiro, né, a ter sucesso, mas tiveram outros antes, como o Neo Geo e o 3DO. Então fica aí o registro aí do erro. O Sandro Carvalho disse que o programa foi muito legal e ele comentou que a gente ficou em dúvida sobre a autoria da música Fora da Ordem. Citamos Gilberto Gil e ele tem uma música chamada Fim da História, que dialoga com a tese do Fukuyama. Tá aí talvez a maior glória da vida do Fukuyama e ao mesmo tempo a maior vergonha da carreira do Gilberto Gil, né? Eu imagino que o Gil tenha tirado essa música do repertório dele. Espero, exatamente, né? Agora depois ele fez uma chamada Choque de Civilizações, em homenagem do Samuel Huntington. A nossa ouvinte Natália Pessoni, que é professora de História lá em Goiás, ela disse que deixei para comentar depois de ter ouvido toda a série, não posso dizer outra coisa que não seja que lindeza, senhores. Fez lá, teceu vários elogios. E finalmente o Henrique Capeta, ele é da família que governava a França, ele é um capeto. Mas ele disse que tem um texto chamado História Depois do Fim da História, do historiador catalão Josep Fontana. Eu acho que eu li esse texto em teoria ou metodologia da história, algum dos dois. Eu não conheço. Ele disse que foi publicado aqui pela Edusc, mas está esgotadíssimo, mas é fácil de encontrar por aí, ou me mandem mensagem, foi o que ele escreveu. Agora ele tá ferrado, vai receber um monte de mensagem. E ele disse que a importância do texto, acho que ajuda a responder um pouco a dúvida do Felipe, de por que levam o Fukuyama a sério depois do frango que ele tomou, né? E coloca ali a possibilidade de ter ali financiamentos, interesses por trás da figura do Fukuyama, né? Que é isso aí, né? É isso daí que a gente falou no último programa. Já no site da Central 3, o Alan fez uma consideração dizendo que Cassiopeia foi a primeira animação totalmente feita no computador, que é brasileira, inclusive. O Lucas Duarte disse que foi bem legal recordar do FIFA 98 e que ele e os irmãos fizeram vaquinha para comprar o jogo e que também, na memória dele, foi o primeiro que passou do disquete do CD, né? Antigamente ele falou que eram 5 disquetes para instalar o jogo. Esse foi o primeiro em CD. Pediu para mandar um salve pro irmão dele, o André. Também o Denis Risoli lembrou que tinha um videogame oficial da Copa de 1986 que chamava World Cup Carnival.
O Antônio Bernardo falou que acabou de maratonar todos os especiais da Copa e ousa dizer que a gente fez um resumo melhor do que aquele documentário chamado Forrest Gump. E a Tatiana Mota faz eco, né, o que a gente sempre fala aqui, que esse especial da Copa ajudou a quebrar o preconceito de um colega de laboratório dela em relação ao futebol, do título. Ambos são alunos do doutorado na Universidade Estadual de Londrina e esse colega já ouviu o xadrez verbal, mas relutava em ouvir o Fronteiras por não gostar do esporte. Então fica aí um abraço para Tatiana e pro colega dela lá na UEL. Antes de você apresentar o tema, meu caro Matias, sobre o Cassiopeia, teve gente que comentou isso é uma treta, né? É uma polêmica, porque é o seguinte, o Cassiopeia ele foi lançado um tempo depois que o Toy Story. Porém, os que defendem que o Cassiopeia foi a primeira animação completamente 3D, alega que o Toy Story não é 100% digital, já que ele foi feito a partir de moldes dos personagens. Já o Cassiopeia foi 100% digital. Então tem essa treta aí, porque o Cassiopeia ele veio um pouco depois, mas ele não usou nenhum material real. Então fica aí o registro dessa treta, dessa discussão. E eu particularmente nunca assisti o Cassiopeia, então fica também o registro da minha incompetência. Já faz bastante tempo, né, que os ouvintes pedem por esse Fronteiras. Confesso agora que virou um clamor popular. Virou um clamor popular. Você tem que escutar o povo, Felipe. Muita gente estava pedindo aí pra gente fazer. E já que nesse ano, né, completam-se 190 anos, né, do fim da guerra da Cisplatina, né, que acabou formalizando, né, a independência do Uruguai, que tinha sido declarada 3 anos antes, em 1825. E também aproveitando aí, né, o final da Copa do Mundo, a boa campanha da Celeste na Rússia, né, e também todo esse histórico que a gente trouxe nos especiais da Copa do Mundo, que tem o Uruguai como um protagonista ali no começo. Então a gente vai fazer aí um podcast especial sobre o Paisito em meio aí às comemorações, né? Já que os meses de julho e agosto são muito caros aos orientales. E o senhor deixe de sensacionalismo... Porque o Uruguai poderia ter sido eliminado na primeira fase da Copa, que ia ter o programa que ele já estava no calendário. Sim. Então não vem falar, boa campanha do Uruguai na Copa, até porque o Uruguai poderia ter feito uma campanha melhor. Sim, poderia se o Cavani tivesse inteiro. Enfim, vamos passar aí para o primeiro bloco para falar da história do Uruguai. A história. Bem, a gente já começa com uma grande polêmica, né? Porque quando se refere, né, à seleção uruguaia, fala-se muito da garra charrúa, né? Tem sempre essa lembrança, né, de um dos povos originários do que hoje é a República Oriental do Uruguai. Mas o próprio nome Uruguai tem origem guarani. O hábito de tomar mate é guarani. Então, alguns pesquisadores apontam que isso é uma maneira de apagamento da história guarani no Uruguai, né? Já que os charruas, como a gente vai ver mais adiante, foram exterminados, né, ao que consta na história oficial, os guaranis ainda têm uma presença forte no norte do país. Então o próprio nome Uruguai vem do Guarani, né, que é Rio do Uru, de acordo com o explorador espanhol Félix de Azara, ou Rio dos Pássaros Pintados, segundo o poeta Juan Zorrilla de San Martín. Uru, no caso, é uma ave muito comum aí no sul do continente, né, que tem o nome em latim de Odontophoros capoeira. No censo de 2011, recentemente, aproximadamente 5% da população uruguaia se auto-identificou como indígena. E daí tem diversas etnias, né? Os arachanes, os boanes, os chanás, os charruas, os guenoas, minuanos, yaros, entre outros.
Mas, de acordo com uma pesquisa da Universidade de la República, cerca de 34% da população teria ascendência dos povos originários da Banda Oriental. E, em 2005, inclusive, foi fundado o Consejo de la Nación Charrúa. Falando agora da ocupação europeia, né, somente em 1527... com a chegada do veneziano Sebastián Caboto, a mando da coroa espanhola, que é erguida a fortificação de San Lázaro, ao noroeste da atual cidade de Carmelo. Mas a região só passaria a ser disputada no século seguinte, né? no século XVII, após o fim da União Ibérica, na década de 1640, as disputas entre as duas coroas peninsulares se refletiram diretamente no Estuário do Prata, com a fundação pelos portugueses da Colônia do Sacramento em 1680, distante 25 quilômetros de Buenos Aires, tendo como prerrogativa legal a bula Romani Pontificis Pastorale Solicitudo, de 1676, para a ocupação do território atribuído com a criação do Bispado do Rio de Janeiro. Assim, só para deixar bem ilustrado para os nossos ouvintes. Tinha Buenos Aires. E os portugueses foram lá e construíram uma cidade de frente, né? Assim, do lado. Falando, vocês acham que o Rio é de vocês? Não, o Rio é nosso. Vamos fazer uma cidade... É uma coisa quase de birra, tá? Contudo, as tropas do comandante Vera e Mutica, obedecendo o governador portenho José de Garro, massacraram os colonos portugueses. O principal motivo que levou à intervenção espanhola foi a violação do Tratado de Tordesilhas, de 1494. Porém, os portugueses alegavam que estavam dentro dos seus limites, devido à imprecisão tecnológica para medir as 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. Esse impasse levou à elaboração do Tratado Provisional de 7 de maio de 1681, que previa fundamentalmente a reparação por parte da coroa espanhola à ofensa infligida à colônia do Sacramento. Com a decisão favorável a Portugal, através do Sumo Pontífice, Duarte Teixeira Chaves refundou-a em 1683. Porém, com a eclosão da Guerra de Sucessão Espanhola, em 1701, a colônia voltava ao domínio hispânico, 4 anos depois. Com o Tratado de Utrecht, de 1715, pondo fim ao conflito, Portugal recuperava sua colônia e Filipe V assumia o trono vizinho. Todavia, a distância em relação aos demais portos luso-americanos e a proximidade com Buenos Aires deixava o posto exposto às investidas castelhanas a cada novo conflito deflagrado na Europa. Sendo assim, Manuel de Freitas da Fonseca, mestre de campo da então Capitania do Rio de Janeiro, ordena um assentamento em novembro de 1723. No ano seguinte, as tropas portenhas removem os assentados da zona e erguem uma fortaleza no local, dando base para a fundação de Montevidéu no final de 1726. A situação se acalmou temporariamente com a assinatura do Tratado de Madrid, de 1750, no qual a Espanha cederia as missões jesuítas na margem oriental do Uruguai em troca da colônia do Sacramento. Entretanto, uma rebelião indígena fomentada pelos missionários deu início à Guerra Guaranítica, que durou de 54 a 56, e posteriormente as coroas ibéricas estariam novamente em lados opostos na Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 63. Com a criação do vice-reino do Rio da Prata, em 1776, e a abertura dos portos 2 anos depois, inicia-se uma rivalidade entre Buenos Aires e Montevidéu, acentuado pelo monopólio desta do comércio de escravos em 1794. Os limites coloniais entre Espanha e Portugal finalmente seriam definidos com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, que praticamente revalidava os termos previstos em Madrid há 27 anos. Na virada do século XIX, as duas cidades rioplatenses sofrem tentativas de conquista por parte dos britânicos, sendo que Montevidéu foi ocupada por 8 meses em 1807 e Buenos Aires repeliu os invasores em 2 oportunidades com a formação de milícias.
Outra ameaça estrangeira atendia pelo nome de Napoleão Bonaparte, que conquistou a metrópole em 1808, provocando uma crise dinástica com forte impacto na colônia, que resultou na queda do vice-governador Santiago de Liniers, de origem francesa, que teve atuação destacada na vitória sobre os invasores britânicos nos 2 anos anteriores. Em 20 de setembro, foi convocado um cabildo aberto em Montevidéu, para demonstrar lealdade ao rei Fernando VII, sendo titulada posteriormente como Muy Fiel e Reconquistadora Ciudad de San Felipe e Santiago de Montevidéu. Do outro lado do rio, eclodiu a Revolução de Maio, em 1810, com a deposição do último vice-rei do Prata, Baltazar Hidalgo de Cisneros, e a formação da primeira junta governada por Cornélio de Saavedra. Em fevereiro do ano seguinte, eclodiu um novo conflito entre portenhos e montevideanos, que agora sediavam o vice-reino Proforma, chefiado por Francisco Javier de Ilho, outrora governador de Montevidéu. Foi nesse contexto que ganhou proeminência o nome de José Gervásio Artigas, liderando o levante conhecido como Grito de Ascencio, que teve início em Mercedes, um abraço para o nosso ouvinte Juan Funes, que é de lá, e resultou no sítio a Montevidéu, além da vitória na Batalha de Las Piedras. A corte portuguesa, já instalada no Rio de Janeiro, interveio em apoio aos realistas e foi assinado um armistício entre as duas cidades rioplatenses em outubro de 1811. Contudo, as tropas luso-brasileiras só se retirariam em maio. Artigas então rumou para Entre Rios, apoiado por boa parte da população oriental, com exceção de Montevidéu, e assinou o Pacto de Ajuí com o governo de Buenos Aires, sendo este o marco fundador do povo uruguaio. Uma assembleia em Três Cruzes instituiria a província oriental, tendo como sede Guadalupe de los Canelones, e elegeria representantes e diretrizes para a Constituinte das Províncias Unidas do Prata. Após uma contraofensiva de tropas artiguistas em 1816, que invadiram a capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, sendo detidos em São Borja, iniciou-se uma guerra entre a Liga de los Pueblos Libres e o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que se estendeu por 4 anos até a derrota do Jefe de los Orientales na Batalha de Tacuarembó e o seu subsequente exílio no Paraguai, além da incorporação da Banda Oriental como província cisplatina. Com a independência do Brasil, esta seria a última província a aderir formalmente ao Império, apenas em 1824. Uma das principais dissonâncias entre Rio de Janeiro e Montevidéu estava relacionada à escravidão, já que cerca de 30% da cidade platina era formada por africanos, e o movimento abolicionista tinha figuras de renome como o advogado Lucas José Obes. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente destacar aqui, Matias, é que a argumentação portuguesa e depois brasileira para tomar o Uruguai, né, para controlar o Uruguai, era de que o Rio da Prata seria a fronteira natural, né, ao sul do Brasil. Porque senão aconteceria o que acontece hoje, que você já referenciou várias vezes, que a fronteira entre Brasil e Uruguai é uma rua. Né? Você cruza a rua em Santana do Livramento, segundo você, nunca foi pra lá ainda, pelo menos, você tá no Uruguai. Sim. Você tá em Rivera. Você não precisa nem mostrar documento nenhum. Você tem você tem que esperar o sinal abrir. É isso, bom. Isso sim. Porque senão você é atropelado. Mas você atravessa a rua, você está no Uruguai. Os portugueses falaram, não, a fronteira natural é o Rio da Prata. A gente quer um pedacinho do Rio da Prata e tal. Mas então vamos até o sul, porque lá é a fronteira natural. Só que aí, no fim das contas, sem dar spoiler. Em 19 de abril de 1825, José Antônio Lavacherra desembarcou com seus aliados em La Graciada, episódio conhecido como os 33 Orientales ou a Cruzada Libertadora. Com apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, Lavacherra organizou um governo provisório em Florida e a Assembleia Constituinte, em 25 de agosto, proclamou ritos nulos disueltos e de nenhum valor para sempre todos los atos de incorporación, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por los inclusos poderes de Portugal e de Brasil. E daí a gente observa aqui, né, que também tinha essa questão, né? Ainda a presença portuguesa era muito forte, claro, pela figura do Dom Pedro I. Então, os próprios orientais
eles não conseguiam ainda dissociar, né, Portugal do Brasil. Para eles era a mesma coisa ainda. Para muita gente. A guerra entre as tropas imperiais e orientais durou mais de 3 anos, com alternância de resultados, seja em terra ou mar. Mas a Convenção Preliminar de Paz, assinada em 27 de agosto de 1828 no Rio de Janeiro e mediada pelo Reino Unido, garantiu a independência da outrora província cisplatina, sendo governada de forma provisória pelo general José Rondó. Somente em 18 de julho de 1830 foi jurada a Constituição do Estado Oriental do Uruguai, sendo nomeado Luiz Eduardo Pérez como primeiro presidente, de forma interina. No mês seguinte, foram realizadas as primeiras eleições de forma bem precária, excluindo mulheres, assalariados analfabetos, entre outros setores marginalizados, na qual 9 senadores, um por cada departamento de então, e 25 deputados eleitos votaram entre os 2 heróis da independência, Lavalleja e Fructuoso Rivera, com vitória esmagadora deste por 27-5. O governo de Rivera foi marcado pelo pulso forte contra os caudilhos dissidentes, destacando-se Eugênio Garçom, Manuel Olazábal e principalmente Lavalleja, todos expulsos do recém-criado país, e as populações indígenas, resultando na famigerada Matança del Salsipuedes, que é considerado o genocídio dos charrúas, né, em 1832. Para dividir o voto dos lavageristas nas eleições de 1835, Rivera indicou como sucessor o seu ministro de guerra, Manuel Oribe, braço direito de Lavalleja no desembarque dos 33 orientales. Contudo, o ex-presidente, em sua ânsia por poder, não se desligou da vida pública, auto-intitulando-se comandante-geral de campanha. Os gastos públicos de sua gestão passaram a ser investigados pelo Gran Livro de Deudas. Rivera, então, refugiou-se na República Rio-Grandense, buscando apoio de Bento Manuel Ribeiro e lançando uma ofensiva contra Oribe, que o derrotou na Batalha de Carpinteria, na qual foram utilizadas pela primeira vez as divisas que seriam identificadas com os 2 partidos mais tradicionais do Uruguai, o branco, do Oribe, e o colorado, do Rivera. Rivera refugiou-se novamente, desta vez em Porto Alegre, e buscou o apoio do Império do Brasil e do Partido Unitário das Províncias Unidas, enquanto que Oribe aliou-se a Juan Manuel Rosas, governador de Buenos Aires, marcando os conflitos políticos durante as próximas décadas, período conhecido como Guerra Grande. As tropas riverenses derrotaram oribistas na Batalha de Yucutudia, em 1837, e lavageristas na Batalha de Palmar, em 1838. Sendo assim, o vencedor foi reeleito pela Assembleia Nacional em janeiro de 1839, tendo conseguido outra vitória importante contra o seu arquirrival na Batalha de Cagantia, em dezembro daquele ano. Contudo, após as seguidas derrotas dos colorados, em 1842, foi abolida a escravidão, no que constava o 2º artigo: El gobierno destinará a los varones útiles que han sido esclavos al servicio de armas por el tiempo que crea necessário. Ou seja, não tinha nenhuma questão humanitária nem nada. As tropas governistas estavam precisando de gente e viram nos escravos soldados em potencial. Na virada do ano, Oribe voltaria a ameaçar o poder de Rivera, sitiando Montevidéu, que voltara a ser capital durante sua presidência após uma breve experiência riverense em Durazno, e fundaria o governo de Cerrito, localidade do outro lado da Baía de Montevidéu. A pacificação do estuário veio com uma coalizão internacional contra Rosas e, por tabela, Oribe, no qual os atores estrangeiros, sobretudo as tropas sob o comando do então Conde de Caxias, mal precisaram atuar. Somente houve uma escaramuça em Cerro Largo em setembro de 1851. Rivera, que se encontrava em exílio no Rio de Janeiro desde o final de 1847, tentou regressar ao Uruguai, mas o presidente branco Juan Francisco Hiró proibiu-o, sendo derrocado por um golpe dirigido por Venâncio Flores em setembro de 1853, que nomeou um triunvirato ao lado de Rivera e Lavalleja, que também estava exilado. Contudo, antes de chegar a Montevidéu,
o líder dos 33 Orientales faleceu em Melo, em outubro, enquanto que Rivera seguiu o mesmo caminho em janeiro do ano seguinte, ambos de causas naturais. Os uruguaios voltariam a pegar em armas na década posterior, durante a presidência de Atanásio Aguirre, na antessala da Guerra do Paraguai. Devido a choques fronteiriços, o Império empenhou uma campanha no final de 1864 no norte do país vizinho, mandando um recado para Solano Lopes, aliado de Aguirre, que foi deposto pelo opositor Venâncio Flores, criando condições para a formação da Tríplice Aliança, na qual o Uruguai dispôs de cerca de 3 mil homens de efetivo, mais de 1% da população, que naquela época era formada por 1/3 de estrangeiros. Durante o conflito, e em meio a mais uma disputa de poder entre brancos e colorados, que culminou nos assassinatos dos seus dois principais quadros, respectivamente Bernardo Berro e Venâncio Flores, foi eleito na semana seguinte aos acontecimentos o general Lourenço Bache, sobrenome que estaria intrinsecamente ligado à política uruguaia na primeira metade do século XX. Seu filho, José Bache y Ordóñez, ganharia projeção ao se tornar opositor do general Máximo Santos como jornalista e depois participando ativamente do movimento armado que ficou conhecido como Quebrancho, por conta do contestado segundo mandato de Santos, novamente assumindo o cargo por conta de problemas de saúde do presidente eleito Francisco Antonino Vidal. Bache y Ordóñez esteve preso, assim como outros 600 companheiros, mas acabou sendo liberto pela Comissão de Reconciliação após a renúncia de Santos em razão de um atentado contra sua vida. José foi eleito deputado por Salto em 1891 e fez forte oposição ao correligionário colorado Juan Iriarte Borda, que assumiu a presidência em 1894 e seria assassinado 3 anos depois. No ano seguinte, passaria ao Conselho de Estado e depois seria eleito ao Senado, casa da qual seria presidente. Em 1º de março de 1903, foi eleito indiretamente como o 19º presidente constitucional do Uruguai. E a gente vai ver o legado do José Bache no terceiro bloco, já que é o nome que marca a política uruguaia no século XX. Enquanto isso, a gente vai para as canchas uruguaias para saber como o futebol se relaciona a tudo isso. O campo. Bem, Felipe, poucas semanas antes do sítio de Oribe, a Montevidéu, em 1842, foi fundado o primeiro clube esportivo da capital uruguaia, o Victoria Cricket Club, de atividade efêmera e cujos únicos registros remetem ao The Britannia and Montevideo Reporter. Com a pacificação do país em 1861, membros da coletividade britânica se reuniram na Confiteria Oriental para fundar o Montevideo Cricket Club, que segue em atividade, sendo reconhecido pelo Museum of Rugby Twickenham como a 8ª instituição mais antiga do mundo e a primeira fora do Reino Unido. Foi no English Ground, antigo campo do Cricket Club, onde hoje está localizado o Hospital Militar, que foi realizado o primeiro jogo de futebol no Uruguai em 1878. Na década seguinte, o professor de inglês William Leslie Poole, que chegou ao país em 1885 para lecionar no English High School, ajudou a difundir a prática futebolística entre os seus alunos. Durante os festejos pelo 70º aniversário da Rainha Vitória, o Cricket Club inaugurou o New Ground, em La Blanqueada, e uniu forças com o Montevideo Rowing Club como o Montevideo Team para desafiar os súditos do outro lado do rio, nomeados também como Buenos Aires Team, que ganharam este por 3-0 e os demais amistosos disputados entre agosto de 1889 a 1894. Somente na última década do século XIX começaram a surgir clubes dedicados exclusivamente ao futebol, caso do Albion Football Club, fundado em 1º de agosto de 1891 por
Henrique Lichtenberger, entre outros ex-alunos do Mr. Poole. Só uma coisa, o Albion, né, só para talvez, Albion é um nome celta para ele na Inglaterra, por isso que muitos é sempre usado em referências assim, poéticas como um sinônimo de Inglaterra, né? Então por isso o time Albion aí. Inclusive na própria Premier League tem o West Bromwich Albion, né? Que não é bom. Não é bom. E o Albion uruguaio, né, que é o decano do futebol no país, disputou o seu primeiro jogo profissional neste ano, em 2018, porque atuava até então nas categorias amadoras do futebol uruguaio, mas conseguiu o acesso e fez sua estreia profissionalmente somente em 2018. Ah, eles estavam nas categorias amadoras, mas não era de propósito. Não. Não era assim, recusamos o profissionalismo. Não. Tá, entendi. No mês seguinte, os funcionários da Central Uruguay Railway decidiram fundar um clube de cricket na Villa Peñarol, mandando seus jogos na localidade até 1913, quando o administrador Charles Bain vetou a prática esportiva próximo das dependências da companhia, desencadeando na formação do atual Clube Atlético Peñarol. O primeiro clube criollo seria o Clube Nacional de Futebol, que escolheu as cores de Artigas para o seu distintivo e a camisa branca, tal qual o partido de mesmo nome, para o seu uniforme. Na região do Porto, trabalhadores haviam formado um quadro chamado Cagantia Futebol Clube, ainda em 1897, mas só foram aceitos na Uruguay Association Football League em 1901, quando adotaram o nome inglês, River Plate Football Club, que não tem nada a ver com o River argentino, nem com o atual River Plate uruguaio. Tem a ver com o Rio da Prata. Tem a ver com o Rio da Prata, justamente. Mas o River uruguaio acabou adotando o apelido dessa equipe, que desapareceu depois, que é os Darceneiros, ou seja, que estão ali nas Darcenas, do Porto, né? Apesar do River atual estar bem longe do Porto, ele fica ali na Rural do Prado. No começo do século passado, jovens descontentes com papel secundário deixam o Albion e formam o Montevideo Wanderers em 1902, mesmo ano em que foi realizado o primeiro jogo entre dois selecionados nacionais fora da Grã-Bretanha, no Passo del Molino entre Uruguai e Argentina, no dia 20 de julho, com goleada dos visitantes por 6-0. Argentinos e uruguaios disputariam duas competições de forma recorrente, né? A Copa Lipton, iniciada em 1905 e que foi até 92, com um placar de 18 vitórias para a Argentina e 11 do Uruguai, e a Copa Newton, que durou de 1906 a 76, com 17 vitórias argentinas e 10 uruguaias. Carboneiros, do Peñarol, Bolsijudos, do Nacional, Darceneiros e Boêmios, do Montevideo Wanderers, foram os principais campeões da época do amadorismo, com 9, 11, 4 e 3 títulos respectivamente, além do Rampla Juniors com apenas uma conquista em 1927. Em alusão ao centenário da Revolução de Maio, é realizado um triangular entre Argentina, Chile e Uruguai. Dom Héctor Rivadavia Gomes, presidente da Associação Uruguaia de Futebol, volta ao país com a ideia de organizar um torneio entre seleções sul-americanas. Neste mesmo ano é disputado um amistoso entre Uruguai e Argentina no campo de Belvedere, no qual a seleção local venceu por 3-1, e essa foi a estreia da camisa celeste. E daí existe uma disputa entre o Liverpool, que é o atual proprietário desse estádio, o Nacional, que cedeu os jogadores para esse amistoso, e o Montevideo Wanderers, que era o dono dessa cancha, pela criação da camisa celeste, né? Tanto é que muitas vezes esses clubes utilizam a camisa celeste também como uniforme reserva. 6 anos depois é fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol, e a Argentina cedia o primeiro torneio sul-americano disputado ao lado de Brasil, Chile e Uruguai, que acabou sendo campeão em meio aos festejos pelo centenário da Declaração da Independência das Províncias Unidas do Rio da Prata. Após a goleada por 4-0 sobre o Chile, os dirigentes transandinos protestaram contra a escalação de 2 africanos, Juan Delgado e Isabelino Gradin,
mostrando aí que a inserção do negro no futebol uruguaio é bem antiga. Inclusive, outro atleta afro-uruguaio gravaria o seu nome na história. O José Leandro de Andrade, conhecido como La Maravilha Negra, encantou o público europeu durante o bicampeonato olímpico, em 24 e 28, e a turnê do Nacional no Velho Continente, no qual a equipe tricolor disputou 38 jogos em 1925, ganhando 26 e marcando 130 gols. Em 8 de setembro, durante o Congresso da FIFA em Zurique, é definida a data do primeiro Campeonato Mundial de Futebol. Em maio do ano seguinte, Espanha, Holanda, Hungria, Itália, Suíça e Uruguai apresentam suas candidaturas para sediar o evento. Apoiado pelas demais federações americanas e contando com o prestígio do bicampeonato olímpico e a promessa de pagar todas as despesas, o Uruguai é escolhido como o primeiro anfitrião mundialista. Com pouco menos de um ano desde o lançamento da pedra fundamental, o governo uruguaio ergueu o Estádio Centenário em homenagem aos 100 anos da jura constitucional do país. A obra de autoria do arquiteto Juan Escasso, quem também desenhou o Monumental de Nunes, palco da final de 1978, contou com mais de 1.000 trabalhadores e teve um custo total de $700 mil da época. A fórmula de disputa era bastante simples. 3 equipes divididas em 4 grupos, com um campeão de cada chave classificando-se às semifinais, nas quais a Argentina ganhou de 6-1 dos Estados Unidos, mesmo placar de Uruguai e Iugoslávia. Antes da decisão entre os rivais rioplatenses, o grande intérprete de tango Carlos Gardel, cuja nacionalidade é reivindicada até os dias de hoje por argentinos e uruguaios, se apresentou em ambas concentrações e não declarou torcida por nenhum dos finalistas. Calcula-se que a assistência total tenha sido entre 450 a 600 mil, número expressivo, considerando que a população uruguaia era de aproximadamente 1.734.000 habitantes, e excetuando os cerca de 20 mil argentinos que vieram à final, foram poucos os turistas que visitaram Montevidéu na ocasião. Seguindo o exemplo da Argentina, o futebol uruguaio se profissionaliza um ano depois, em 1932, período em que a hegemonia de Nacional e Peñarol se consolidará, sendo os únicos campeões até 1976, quando o Defensor rompe a escrita. Já nas arquibancadas, o único clube que consegue a façanha de encher o centenário, fora os 2 grandes, é o humilde Huracão Buceo, quando perdeu a final pelo acesso à primeira diante do Bela Vista em 1968, vendendo mais de 53 mil ingressos nesta ocasião e 150 mil durante a temporada. 3 anos depois, a cancha do Clube Social e Deportivo Paso de la Arena foi palco da Copa de los Derechos Humanos, disputados pelos selecionados da Mutual Uruguaia de Futbolistas Profissionales e os futbolistas agremiados argentinos. Nomes famosos vestiram as camisas grevistas naquela tarde de primavera. Pelos locais, não bateram o cartão Matosas, Cubija e o brasileiro Manga, que estava no Nacional, enquanto que os agremiados argentinos alinharam Coco Basile, Brindisi, Bianchi, Pastoriça e Mas. Os irmãos Daniel e Hermindo Onega deram o tom fraternal da ocasião a representarem cada qual sua organização de luta. Ambas as entidades de classe são contemporâneas, criadas nos anos 40, e no caso da Mutual teve como presidente Obdúlio Varela, capitão da Celeste, que liderou uma greve às vésperas do Mundial de 50. De lá para cá, os futebolistas uruguaios cruzaram as pernas em mais de 4 oportunidades, a última em 2009. No intervalo de 6 anos, 4 clubes darão a volta olímpica pela primeira vez. Central Espanhol, em 1984, Danúbio, em 1988, Progresso, em 1989 e Beja Vista, em 1990. Com a organização da Copa América em 1995 e a modernização dos estádios em Maldonado, Paysandú e Rivera, a Associação Uruguaia de Futebol corrige uma falha de quase 100 anos e aceita a filiação dos clubes do interior, que contavam com uma entidade paralela desde 1946, Organização del Fútbol del Interior, que chancelava 2 competições principais, a Copa Nacional de Clubes e o Campeonato Nacional de Seleções.
Em 1998, o Fronteira Rivera torna-se o primeiro clube do interior a garantir o acesso à primeira. 7 anos depois, o Rocha Futebol Clube conquista o primeiro título curto, feito repetido pelo Plaza Colônia em 2016. Mas cabe lembrar que esses clubes eles não são considerados campeões, né? Já que no Uruguai, ao contrário da Argentina, o modelo de disputa é apertura e clausura, mas o campeão de cada torneio se classifica para a semifinal e o vencedor dessa semifinal vai jogar contra o time com a maior número de pontos ao longo da temporada, que muitas vezes acaba sendo um dos dois semifinalistas. Então, tem casos assim de campeonato que já foi decidido numa melhor de 5. Mas aí, se o time que ganha essa semifinal for o time com mais pontos, ele já leva o caneco? Sim. Ou é que nem o Campeonato Carioca, que o Flamengo... Que a final foi entre nenhum campeão de turno. Não, ele já conquista o título, né? Tá. E tratando um pouco dessa questão, né, da capital e do interior, né? O Uruguai é um caso bastante específico nisso, né? Metade da população se concentra na capital, né? E isso se reflete na própria liga, né? Já que na primeira divisão, atualmente, a gente só tem um time do interior, que é o Atenas de São Carlos. Enquanto que nas divisões de acesso é mais ou menos pareado, assim, mas sempre com uma vantagem da capital. E um dado curioso por conta disso, né? Por conta dessa grande quantidade de clubes na capital, é que tem diversos clássicos, né, pela cidade, porque são muitos bairros com mais de um clube, né? Claro, o principal clássico é o super clássico, né, entre Nacional e Peñarol, que também monopolizam os canecos, torcida, enfim, quase tudo, né? Acredita-se que mais de 90% dos uruguaios torcem ou para Nacional ou para Peñarol. Por isso, acaba surgindo o clássico de los medianos, que não é um clássico, não é uma rivalidade barrial, mas acaba sendo dos times que estão chegando lá, né, que estão ganhando alguns títulos e revelam muitos jogadores, que é o caso do Danúbio e do Defensor. Aí tem o clássico de La Villa, do Cerro, né, que é o bairro mais popular do outro lado da Bahia de Montevidéu, entre o Clube Atlético Cerro e o Rampla Juniors. Os clássicos do Prado, né, porque é uma região que tem 3 clubes distintos, né, o Montevidéu Wanderers, o River Plate e o Beja Vista. Os estádios ficam num raio de 1 quilômetro, algo bastante impressionante. Assim como o clássico do Muro, que ali no Parque Baixa, onde fica o Estádio Centenário, você tem o Parque Mendes Piana, do Miramar Misiones, e o Parque Palermo, do Central Espanhol, que foi fundado no bairro de Palermo, próximo do centro, mas o estádio acabou mudando para essa região. E como o nome próprio indica, os estádios são muro a muro. Eu passei em frente de busão. Também temos o clássico de Cerrito, que é próximo ali do Cerro, entre a equipe homônima e o Rentistas. Daí os clássicos do interior, né? O clássico do Nordeste, entre o Taquarembó e o Cerro Largo. O clássico canário, ali na região da Grande Montevidéu, né? Entre o Clube Atlético Juventud de las Piedras e o Oriental de La Paz. Aí também temos, ainda em Montevidéu, o clássico do Oeste, entre o Racing e o Fênix. E como sempre, a gente vai repassar aqui o palmarés, né? Tanto da seleção uruguaia quanto dos clubes do Paisito, né? La Celeste é a maior campeã continental da história, né? Com 15 títulos ao todo, somando os Sul-Americanos e as Copas Américas, né? Ganhou a primeira edição em 1916, como a gente viu no programa, e a última em 2011 na Argentina. E detém ainda um recorde de 11 finais disputadas, né? Seja quais forem os torneios, com 8 vitórias e 3 derrotas, além de nunca ter perdido um título disputado em casa. Em relação aos jogadores da Celeste, todos aqueles com mais de 100 partidas atuaram apenas no século XXI, né? Com destaque ao Maxi Mono Pereira, com 135 partidas.
seguido pelo Diego Godin com 121, o Forlan, que já está aposentado da seleção, com 113, o Christian Ceboja Rodrigues com 110, Edson Cavani com 105, Luis Soares 103 e Fernando Muslera com 102. No top 10, né, de jogadores que mais vestiram a camisa da seleção uruguaia, não tem nenhum que tenha jogado no século XX. Já em relação aos maiores artilheiros, né, o Luis Soares despontou aí como o matador da seleção uruguaia com 53 gols gritados, seguido pelo Edson Cavani com 45, e daí temos 4 jogadores já aposentados, né, o Diego Forlan, mais recente, com 36, o Héctor Scaroni, que fez 31 gols, ele que participou, né, das campanhas do bicampeonato olímpico e do primeiro campeonato mundial, disputou 52 jogos entre 1917 a 1930. Temos o Ángel Romero com 69 jogos entre 1911 a 27 e 28 gols anotados. E fechando essa lista temos o Oscar Míguez com 27 gols anotados em 39 jogos entre 1950 e 58. E ele é o recordista uruguaio em gols por campeonatos mundiais, né? Fez 8 ao todo desses 27, além de ter a melhor média entre os citados. Passando agora para os clubes, né? A gente destacou os títulos do amadorismo e agora somando, né? Temos aí 49 títulos para o Peñarol, lembrando que 5 ele era chamado de CURC, né? O Central Uruguay Railway Cricket Club. E desses 49 títulos foram 2 quinquênios, que é como os uruguaios chamam o pentacampeonato, de 58 a 62 e de 93 a 97. O Peñarol também foi o primeiro campeão, né, da então Copa dos Campeões da América, que viria a ser a Libertadores. O título vale o mesmo, né? Ganhou o bicampeonato em 60 e 61, depois em 66, 82 e 87. Além de 3 mundiais, né? Em 61, batendo o Benfica, 66, o Real Madrid e 82, o Aston Villa. Já o Nacional tem 46 títulos ao todos, um quinquênio de 39 a 43, 3 Libertadores e 3 mundiais, em 71, 80 e 88. Nos mundiais batendo o Panathinaikos, o Nottingham Forest e o PSV. Também ganhou uma Recopa Sul-Americana em 89 ao bater o Racing Clube da Argentina. Essa que foi a primeira edição desse torneio, já que a Supercopa dos Campeões da Libertadores foi disputada pela primeira vez no ano anterior. Temos o Defensor Sporting com 4 títulos em 76, como a gente já tinha apontado, 87 e daí em 91 e na temporada 2007-2008 já tinha ocorrido a fusão, né? Os 2 primeiros títulos eram como Clube Atlético Defensor e depois virou o Defensor Sporting. Mas o quadro violeta conta aí as suas 4 estrelas, empatado com o Danúbio, que ganhou em 88, 2004 e nas temporadas 2006, 2007 e 2013 e 2014. Além deles, temos o Central Espanhol com 1 título em 84, Progresso em 89 e o Beja Vista em 90. Agora falando de ídolos, né, do futebol uruguaio que fizeram carreira aqui no Brasil, vamos aí pela ordem dos clubes, né? Começar ali pelo ABC de Natal, que teve o riverense Danilo Menezes de 72 a 80 como um grande referente, ele que inclusive segue morando em Natal. Passando agora para o Atlético Mineiro, que contou com o goleiro Ladislau Mazurkiewicz, que jogou 3 Copas do Mundo pelo Uruguai, né, de 66 a 74. Daí no Botafogo tivemos o Washington Sebastián Louco Abreu, que entre 2010 a 2012 marcou 73 gols pelo Glorioso, além de ter sido campeão carioca no seu primeiro ano no clube. O Brasil de Pelotas, que contou com o Cláudio Milar, que passou por diversos outros clubes brasileiros, mas se tornou um referente aí do Chavante, inclusive com um triste desfecho, né? Morreu numa viagem do clube
em pré-temporada lá no sul do Rio Grande em 2009. Ele que em 3 passagens pelo Chavante de 2003 a 2004, 2005 e 2006 a 2009 marcou 111 gols. Já o Cruzeiro conta com o Jordian de Arrascaeta desde 2015, ele que justamente despontou numa Libertadores no qual venceu a Raposa. Ele é o jogador estrangeiro com mais gols e jogos com a camisa celeste. No Flamengo tivemos o Sérgio Ramírez, que ficou conhecido naquela briga contra a seleção brasileira no Maracanã, na qual ele saiu correndo para cima do Rivelino e que jogou no Mengão de 77 a 79, sendo bicampeão carioca em 78 e 79. Já o Grêmio teve 2 zagueiros uruguaios como ídolos, né? O Anchieta, que jogou de 71 a 79, foi inclusive bola de ouro em 73. O único uruguaio a conquistar essa premiação no Brasil, e o Hugo de Leon, que jogou de 81 a 84, também passou depois por Santos, Corinthians, Botafogo, mas foi lá no imortal tricolor que ele marcou sua história aqui no futebol brasileiro, sendo campeão da Libertadores e Mundial. Já o Internacional teve o Aguirre Garay, de 88 a 89, cujo filho Matias, meu tocaio, inclusive, nasceu em Porto Alegre durante essa passagem e seguiu os passos do pai também, jogando pelo Peñarol. Ele que foi bola de prata em 88 e teve uma atuação destacada no Grenal do século. E o Rubem Paz, que também foi bola de prata em 85, jogou no Inter de 82 a 86 e foi tricampeão gaúcho pelo Colorado de 82 a 84. Subindo mais ao norte do Brasil, tivemos o Alberto Acosta no Náutico, que teve 2 passagens pelo clube, mas a mais marcante foi a primeira, quando foi bola de prata em 2007. No Palmeiras tivemos o Victor Hugo Diogo, que jogou no clube de 84 a 87 e é o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo Verdão, com 146, atrás apenas do Tique Arce e do Mago Valdívia. No Santos, o Rodolfo Rodrigues foi campeão paulista em 84, permaneceu no clube até 88 e depois seria bicampeão estadual pelo Bahia na década de 90. O São Paulo é o clube talvez mais identificado, né, com os uruguaios, já que conta com 4 grandes ídolos do país vizinho, né? O primeiro, o Pablo Forlán, que foi tricampeão paulista pelo clube. O Pedro Rocha, que jogou quase no mesmo período do que o seu ex-companheiro de Peñarol. Depois veio o Dario Pereira, que ganhou diversos títulos pelo clube, foi bicampeão brasileiro, ganhou vários estaduais. E o Diego Lugano, né, que foi campeão estadual, brasileiro, continental e mundial pelo clube, né? Teve 2 passagens, de 2003 a 2006 e de 2016 a 2017. Se aposentou, mas segue fazendo carreira como dirigente do clube do Morumbi. E fechando, temos no Vasco da Gama o Martin Silva, que defende as metas lá em São Januário desde 2014. Agora a gente vai fazer o caminho inverso, né, dos brasileiros que se destacaram nos 4 principais clubes uruguaios, né, também aqui em ordem alfabética. Começar pelo Danúbio, que teve o Araquém de Melo, que foi artilheiro do campeonato de 1966, e o Jadson Vieira, que foi tricampeão uruguaio. Ele que é conterrâneo do meu pai, nasceu lá na fronteira da amizade e fez quase toda a sua carreira nos clubes rioplatenses. Também foi campeão pelo Lanús, na Argentina. Já o Defensor contou com o Eliomar, que foi artilheiro do Campeonato Uruguaio de 2001, e o Felipe Gedós, que foi semifinalista da Libertadores em 2014. O Nacional contou com o Domingos da Guia, que foi campeão em 33, o Henrique Frade, campeão em 63, o Manga, que foi tetracampeão uruguaio de 69 a 72, além de conquistar a primeira Libertadores e Mundial em 71 pelos tricolores, e o técnico Zezé Moreira, que foi campeão em 2 oportunidades distintas em 63 e 69. Assim como o Dino Sani, que foi bicampeão pelo Peñarol em 78 e 79. O Feitiço foi campeão pelo clube também em 35. O Leônidas da Silva teve uma curta passagem, né? Saiu do Bom Sucesso para o Peñarol e jogou 16 jogos em 33, mas marcou 11 gols. Então uma média aí impressionante, né, do Diamante Negro.
O Mário Barrada, outro conterrâneo do meu pai, que foi revelado pelo 14 de julho, lá de Livramento, e foi bicampeão uruguaio pelo Carboneiro em 36 e 37. E o Príncipe Jajá, que foi o melhor jogador da final contra o Aston Villa pelo Mundial de 82. E faço aqui também uma menção honrosa ao Luciano Cafu Barbosa, né? Apelido que ele ganhou porque jogava na mesma posição do capitão do Penta. Ele que chegou no Uruguai em 95, onde jogou pelo Cerro, depois passou pelo Peñarol, onde foi campeão em 2001, pelo Danúbio, onde também conquistou um título, daí Beja Vista, Fênix, Cerro Largo e Rentistas, onde inclusive se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida pela Copa Sul-Americana. Alguma consideração, Felipe? Não, quem sou eu para fazer observações nesse assunto? Como eu disse, minha referência é anedótica. Não, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, então. Tá. Não. Uma pergunta honesta, porque assim, nós somos de uma geração, e você não é o parâmetro para isso, que cresceu não tendo o Uruguai como uma ameaça, né, como uma potência. Né? O Uruguai não foi para a Copa de 94, não foi para a Copa de 98, 2002 foi. Caiu na fase de grupos. O craque do time era o Magadianes. Não, né? o craque era o Recoba, mas... Tinha o Recoba. Com todas as problemáticas. As aspas, né? O goleiro era o Carini, que né, era meio mão de lechuça. E hoje o Uruguai tem um bom time. Você acha que foi uma crise do futebol uruguaio ou é um ciclo de gerações em um país pequeno? Então, assim, no futuro pode ser que aconteça novamente de não ter uma geração boa, ou aquele que foi um momento diferente de crise do futebol uruguaio? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que, ao mesmo tempo, você não tinha uma geração tão boa quanto as anteriores, né? Que tinha o Francesco, o Rubem Paz, o Bengochea, e daí você tem o nome e sobrenome dessa crise, né? Que é o Paco Casal, que é o principal agente dos jogadores uruguaios. Ele ganha destaque ali na virada dos anos 80 para os 90, inclusive ele acaba organizando indiretamente uma dessas greves que a gente citou, acaba tendo muito essa problemática dos jogadores repatriados também, né? Algo que o Brasil está enfrentando agora, né? Essa coisa, os jogadores não rendem tanto na seleção quanto nos clubes, enfim, no Uruguai esse processo começou antes, né? E uma própria desorganização do país de modo geral, né? É muito difícil você manter um clube de futebol num mercado tão restrito e que ainda tem dois gigantes, né? Como eu falei, Nacional e Peñarol monopolizam 90% dos torcedores. Não, e mesmo nos clubes o futebol uruguaio ele acaba ficando um pouco atrás dos vizinhos, né? Tanto que assim, hoje talvez o melhor jogador uruguaio em atividade na América do Sul joga no Brasil, com a Arrascaeta. Sim. Talvez. Mas você acha que hoje o futebol uruguaio ele superou essa desorganização? Eu acho que houve um trabalho de base fundamental, e isso não foi a partir dos clubes grandes, né? Como eu citei anteriormente, as categorias de base de Danúbio e Defensor são referência, né? Inclusive, boa parte do processo aí do Oscar Tabares tem esses clubes como os principais fornecedores de atletas, né? E outros também, né? Como o Liverpool, o próprio Montevideo Wanderers, equipes menores, mas que viram que a única forma de sobreviver seria revelando jogadores e manter essa engrenagem funcionando, né? Mas a gente chega no momento agora de mais otimismo, até os últimos anos aí da seleção uruguaia, que acabou levantando um pouco o campeonato local. Não, então, mas é que eu tô te perguntando porque assim, pensando numa carreira atlética no auge, essa foi, digamos assim, foi o canto do cisne ali de Suárez, Cavani e Godin. Sim. O Cavani ainda já não é tão veterano assim, mas vai precisar fazer uma transição. Que é Jiménez, Arrascaeta,
Mas, então assim, se o Uruguai ele mas não daí conseguiu rever, tipo, nessa Copa do Mundo, daí já tem o Laxalt surgindo, o Torreira, e o Uruguai tem ido muito bem também nos campeonatos de base, né? Tem revelado jogadores, inclusive proporcionalmente é o país que mais exporta jogadores, né? Coincidentemente, a Croácia está em segundo, que tem uma população similar, né? Um pouco maior a população croata em relação à uruguaia, mas é um momento interessante assim de se observar o futebol uruguaio. Não, era isso para saber assim, se for um momento de crise ou se o Uruguai vai virar não, né? Mas vai acabar se tornando aquele país que de vez em quando aparece, aí some, de vez em quando aparece, some. E no Conexão Sudaca recentemente a gente entrevistou um ex-jogador do El Tanque Sisley, que era uma equipe da primeira divisão, mas que foi impedida de disputar o torneio por conta de dívidas trabalhistas, e existe uma consciência de classe muito forte, né, entre os atletas uruguaios, como eu citei, né, já foram organizadas diversas greves. Os próprios jogadores da seleção uruguaia batem de frente com a Associação Uruguaia de Futebol por conta de patrocínios e que isso seja revertido na formação de jogadores, enfim. Então, mesmo na primeira divisão, diversos jogadores têm outras ocupações e nas categorias de acesso, quase todos, assim, né? Inclusive a própria terceira divisão, né, que é a segunda B nacional agora, mas antigamente era a segunda B amateur, ela é semi-profissional, né? O futebol é um bico. O futebol é um bico. Os jogadores, muitos deles nem recebem para atuar. É muita essa relação de camisa, né? Enfim, passemos para o terceiro e último bloco para falar do século XX no Uruguai. Felipe, o Campeonato Uruguaio de 1904 não foi disputado devido à eclosão no primeiro dia do ano de uma revolta de caudilhos blancos liderados por Aparício Saraiva. O seu irmão Gumercindo tinha atuado na Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, sendo degolado em 1894. Última oportunidade na qual caudilhos uruguaios atuaram em território brasileiro. O conflito perdurou até setembro, quando Aparício foi derrotado e morto na Batalha de Massoler. Com a pacificação no campo, abriu-se caminho para o desenvolvimento capitalista no país, ao mesmo passo que o governo enfrentou uma série de greves ao longo de 1905. Ao passar a faixa presidencial ao seu sucessor Cláudio Wilman, em 1907, José Bachel e Ordóñez saiu fortalecido e mudou-se para a Europa, sendo representante uruguaio no Congresso Internacional de Haia. Em uma visita à Suíça, ficou impressionado com o funcionamento da Confederação Helvética, disposto a implementar o sistema colegiado no paísito, quando foi eleito pela Assembleia Geral para um segundo mandato entre 1911 a 15. Bachel também estava empenhado na modernização da Constituição, vigente desde 1830, na laicização do Estado, regulamentação das leis trabalhistas, sufrágio universal e voto direto. Contudo, muitas dessas medidas desagradaram os setores mais conservadores do Partido Colorado, criando a facção dos riveristas. Este movimento não conseguiu derrotar o candidato bachista Feliciano Vieira, outro defensor do colegiado nas eleições de 1915. Já nas eleições constitucionalistas de 1917, os colegialistas não conseguiram maioria, mas a falta de coesão entre nacionalistas e riveristas levou à formação de um executivo bicéfalo na Constituinte de 1919, formado por um presidente mais o Conselho Nacional de Administração, composto por 9 membros eleitos.
Com a crise de 1929 sufocando a incipiente indústria uruguaia, as eleições do ano seguinte ocorreram num clima de muita instabilidade política, no qual os partidos tradicionais lançaram 5 candidatos, 3 colorados e 2 blancos. E a votação era curiosa, né? Porque assim, você votava no candidato, mas o voto ia para o partido. Se o partido ganhasse, o candidato mais votado do partido levava. E isso perdurou durante muito tempo. Gabriel Terra foi eleito pelos baixistas, apesar de não ser unanimidade nesta ala, e paulatinamente aumentou a repressão sobre a oposição, com medidas impopulares de censura e reforma do Código Penal. Com o gritedo da Assembleia Nacional, Terra fechou as câmaras legislativas e o Conselho Nacional de Administração, distanciando-se ainda mais dos seus antigos aliados dentro do partido. Em meio a este quadro, foram convocadas eleições para uma nova Constituinte em 1933, na qual apenas riveristas e terristas, além de alguns nacionalistas, se candidataram. Após sessões conturbadas, foi aprovado o fim do Conselho Nacional de Administração e a extensão do voto a mulheres e estrangeiros. Em 1935, um movimento armado liderado por Luís Bachel Berres, sobrinho de Bachel Ordóñez, mas criado como seu filho, já que o pai dele morreu durante os primeiros anos da sua vida, em aliança com setores descontentes dos partidos tradicionais. Fracassou na tentativa de tirar Terra do poder, bem como a formação da Frente Popular nas eleições de 1938, na qual foi eleito Alfredo Baldomir, cunhado do presidente, que posteriormente conseguiu costurar uma base governista entre baixistas e nacionalistas. Desta maneira, ele conseguiu dar um golpe sem resistência em 1942, apesar de estar alinhado com os aliados na Segunda Guerra Mundial, apelidado de Golpe Bom, que previa a redação de uma nova Constituição, a terceira em 23 anos. Baldomir foi substituído no ano seguinte por outro candidato apoiado pelo baixismo, Juan José de Amezaga, que voltou suas atenções ao funcionalismo público e o trabalhador rural, tendo adotado uma postura assistencialista e intervencionista na economia. Com a eleição de Tomás Barreta no primeiro pleito do pós-guerra, em 1946, o baixismo voltou com força total, já que o presidente eleito faleceu 6 meses depois, sendo substituído pelo vice Luís Bachel Berres, que atrelava o desenvolvimentismo à industrialização. É atribuída a ele a célebre expressão Suíça da América. Tamanho era o clima de otimismo no país. O seu sucessor, Martínez Trueba, não teve dificuldade em aprovar uma reforma constitucional que retomava a experiência do colegiado, desta vez sem a figura do presidente. O Partido Colorado seguiu no poder até 1958, quando os nacionalistas finalmente conseguiram vencer as eleições após 93 anos, devido aos sucessivos fracassos dos colegiados propostos pelos baixistas. Raul Antonátio Sendic era um estudante do último ano da Faculdade de Direito da Universidade de la República, quando abandonou os estudos e se dirigiu ao norte do país na condição de procurador e dirigente do Partido Socialista. Sua mudança repentina obedecia a um fator bastante discutido nos círculos acadêmicos: o abandono político do campesinato. Este abandono é compreensível em um país em que metade da população se encontra somente na capital. Porém, o Partido Socialista enxergava nos agricultores nortenhos importantes aliados na luta por uma sociedade mais igualitária. Sendic ajudou na construção de sindicatos, na mobilização e politização dos campesinos, lutou pela expropriação de terras improdutivas e organizou marchas reivindicatórias com destino a Montevidéu. Deste modo, sua posição como líder campesino foi ganhando destaque, o que abria caminho para passos maiores. Percebendo a conjuntura favorável, debilidade das forças reacionárias, acentuada mobilização do campesinato e do proletariado, além da progressiva crise econômica, muda-se para a capital e lança as bases para a construção de uma alternativa revolucionária, organizando um braço armado dentro do Partido Socialista entre 1962 e 63.
seguindo o modelo da Frente de Libertação Nacional Argelina, alinhados com Pequim e carregando o apelido de milicianos gaúchos seguidores de Dom Venâncio Benavides, aliados de Artigas nas lutas por independência, e que, por sua vez, herdaram do líder indígena do Alto Peru do século XVIII, José Tupac Amaru Condorcanqui. E, obviamente, inspirados nos êxitos de Che, os Tupamaros ganham as ruas. Seus membros iam desde marxistas até católicos revolucionários, operários, professores universitários, secundaristas e aposentados. O movimento compreendia também que a única forma de transformação social e política era a luta armada, no caso, a guerrilha urbana devido às condições geográficas do país. Ironicamente, os blancos mantiveram o sistema de governo até 1966, quando foram derrotados pelos colorados, que abandonaram o projeto vislumbrado pelo seu principal quadro no século XX. Contudo, os últimos acontecimentos na América Latina davam conta que a democracia estava com os dias contados no Uruguai. A chapa formada pelo general Oscar Restido e o ex-pugilista Pacheco Areco assumiu o país em março de 1967, e uma de suas principais medidas foi o Decreto das Medidas de Pronta Seguridade, espécie de estado de sítio previsto na Constituição, em resposta à agitação popular devido à inflação que beirava os 135%. Em outubro daquele ano, as MPS foram levantadas ao mesmo passo que Restido apelou mais uma vez ao FMI. Antes de encerrar o ano, o então presidente foi vítima de um ataque cardíaco fulminante, sendo sucedido por Areco, que em sua primeira semana no cargo decretou a ilegalidade de diversas organizações à esquerda, como a Federação Anarquista do Uruguai, o Movimento Esquerda Revolucionária e o Partido Socialista. Em 12 de agosto de 1968, o estudante universitário Liber-Arce foi assassinado em confronto com a polícia. O seu velório transformou-se em um ato político, sendo acompanhado por aproximadamente 200 mil pessoas descontentes com os rumos do governo. Com pouca habilidade para lidar com o seu gabinete, o então presidente substituiu 62 ministros nos 4 anos de mandato, além de abrir mão das MPS cerca de 3 meses, entre março e junho de 1969. As eleições de 1971 apresentaram uma nova força política, que tirou o sono de muitos militares brasileiros. O Frente Amplio, coalizão de esquerda, tinha chances reais de vitória na figura do seu fundador, o general Liber Sereni. Caso vencesse, o alto comando brasileiro tinha a previsão de invadir Montevidéu em menos de 30 horas. O Partido Colorado seguiu no poder com a vitória de Juan Maria Bordaberry, ex-senador pelo Partido Nacional e ministro de Agricultura e Pecuária de Areco, com uma diferença de pouco mais de 12 mil votos em relação aos blancos. Uma de suas primeiras medidas foi a Lei de Seguridade do Estado, que previa que os crimes cometidos pelos Tupamaros ou outras organizações terroristas ficariam compreendidos dentro da competência da Justiça Militar. O MLNT vinha realizando operações armadas desde 1966, destacando-se os sequestros do cônsul brasileiro Aloysio Dias Gomide, do embaixador britânico Geoffrey Jackson e de Ulisses Pereira Reverbel, presidente da União das Empresas Transmissoras de Energia. E também das execuções do agente da CIA Dan Mitrione, este caso retratado no filme Estado de Sítio, do Costa Gravas, e do inspetor Héctor Moran Charquero, ambos acusados de tortura. Contudo, um erro de cálculo político fez com que os tupas batessem de frente com as forças armadas, resultando no Abril Sangrento, mês no qual diversos oficiais foram executados pelos guerrilheiros. A resposta foi implacável e até novembro de 1972, aproximadamente 3 mil membros da organização estavam presos, 800 foragidos e 62 mortos. Em fevereiro de 73, Bordaberry nomeou o general Antônio Francese como ministro de Defesa, desagradando Exército e Força Aérea. O novo titular da pasta tinha como missão fazer uma limpeza nos comandos e teve sua liderança contestada por 16 altos oficiais. Os militares, que até então não tinham demonstrado anseio pelo poder, começaram uma queda de braço com o presidente, que contava com o apoio apenas da diminuta Marinha, que tinha 200 fuzileiros navais e 2 navios com 6 canhões.
O deputado nacionalista Wilson Ferreira Aldunati e o vice-presidente Jorge Sapelli conversaram respectivamente com o almirante Juan José Zorrilla e o general Álvares sobre uma possível deposição de Bordaberry. Em votação apertada, o senador frente amplista Henrique Erro foi inocentado pelos deputados de ofender a honra das Forças Armadas, criando um clima de revanchismo dos militares com a classe política. Sentindo-se ameaçado, o presidente tomou a dianteira e difundiu o decreto 464 nas primeiras horas de 27 de junho de 1973, na prática um contragolpe, dissolvendo a Câmara e o Senado, além de criar um Conselho de Estado presidido por ele em aliança com as Forças Armadas. Daí que a gente observa, né, que a ditadura no Uruguai ela não segue o modelo do resto do continente. Né? Em que sentido? No sentido da forma como o golpe foi dado. Ah, tá, entendi. Mas, se não me engano, uma coisa que a gente falou antes do tamanho do Uruguai, proporcionalmente a do Uruguai foi uma das mais repressivas, né? Sim, a gente vai chegar a esses números. Por isso que eu me confundi quando você falou do modelo. Desculpe a confusão. O modelo repressor é o mesmo. O modelo de chegada ao poder. As condições do golpe, porque a gente vai vendo aí um período de 68 a 73 no qual o autoritarismo vai chegando até o ponto que o golpe é inevitável, mas que é dado por um civil, não pelos militares. Em 9 de julho foi preso Liber Sereni, que entre idas e vindas ficou encarcerado até 1984. Já o deputado nacionalista Héctor Gutierrez Ruiz e o senador frente amplista Zelmar Michelini foram assassinados em Buenos Aires, em 1976. E desde 96 é realizada anualmente, no 20 de maio, a Marcha del Silêncio em memória aos caídos. Enquanto que o reitor Samuel Lichtenstein e mais de 160 professores e trabalhadores da Universidade de la República foram presos. Realidade similar à de 40 mil pessoas que foram detidas entre 1972 a 76, sendo que 1 em cada 100 habitantes foi torturado de acordo com a Anistia Internacional. Então aí você tem cerca de 1%, mais de 1% da população que foi presa e 1% que foi torturada. Retomando, né, aquele papo que a gente estava tendo. A repressão sistemática gerou uma onda de centenas de milhares de emigrados entre 1963 a 85, com cifras variando entre 200 a 400 mil, dependendo do estudo realizado. Somente em Buenos Aires foram registrados mais de 100 mil uruguaios no censo de 1980. Já a Comissão de Investigação da Câmara apontou em sessão de 16 de julho de 1985 que 157 pessoas desapareceram entre 72 a 78, sendo 38 mulheres e 8 crianças. Em uma situação paradoxal, Bordaberry provou do próprio veneno quando planejava levar a cabo o sistema partidário tradicional, concentrando mais poder nas mãos dos militares, e os mesmos não aceitaram essa traição àqueles que governavam o país há 140 anos, interrompendo assim uma tradição democrática que em 1976 existia apenas na aparência, pois estavam previstas eleições para aquele ano. A solução encontrada pelos uniformados foi banir por 15 anos da vida pública a totalidade de candidatos a cargos eletivos que integraram listas para as eleições de 66 e 71 pelos grupos políticos ou partidos marxistas ou pró-marxistas, além de candidatos à presidência e vice-presidência das listas dos partidos tradicionais, incluindo o próprio Bordaberry, que foi substituído pelo general Gregório Álvares. Então aí você tem uma resposta dos militares que o problema não é o sistema político, são os seus atores, né? Então tinha que limar qualquer um que tinha tido participação na prévia do golpe. Precisa renovar o quadro político, banir todo mundo e criar um sistema bipartidário artificial? Não, pera, isso foi no vizinho. Desculpa, tô confundindo os países.
Com a eleição de Jimmy Carter à Casa Branca, o Departamento de Estado adotou medidas práticas contra o Uruguai, já que eram notórias as denúncias de violação dos direitos humanos. O secretário de Estado, Cyrus Vance, anunciou a redução de ajuda direta, verba que havia sido de $445 mil em 76, até despencar para 25 mil 2 anos depois. Buscando legitimidade perante a população local e a comunidade internacional, o governo de facto anuncia um plebiscito em 13 de novembro de 1980 para a aprovação da nova Constituição, determinando a continuidade do governo por meio das Forças Armadas através do Conselho de Segurança Nacional, que teria autoridade para impor-se ao parlamento e o próprio presidente. Os militares são derrotados nas urnas com quase 1 milhão de votos para o não, o que representava 57,2% dos votos válidos. O baixismo voltou ao poder com a eleição de Julio Maria Sanguinetti, tendo quase o triplo de votos de vantagem sobre o ex-presidente colorado Jorge Pacheco Areco, mas tendo uma pequena vantagem percentual em relação à lista nacionalista, que por sua vez ganhou as eleições de 1989 com Luiz Alberto Lacalle, com menos de 30 mil votos de diferença para o histórico Frente Amplista Liber Sereni. Neste mesmo pleito, a coalizão de esquerda conseguiu a sua vitória mais expressiva até então, com a eleição de Tabaré Vázquez para a intendência de Montevidéu. O jovem médico e presidente do Clube Atlético Progresso, flamante campeão uruguaio daquele ano, seria derrotado nas duas eleições presidenciais seguintes, Sanguinetti novamente e Jorge Bachel mais uma vez, ou seja, a família Bachel elegeu 4 presidentes da República Oriental do Uruguai, né? Até quebrar a hegemonia de 168 anos entre brancos e colorados nas eleições de 2004. Durante o seu primeiro mandato, o comandante em chefe do regime militar Gregório Álvares foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 37 pessoas e desaparecimento de outras 18 na Argentina, no contexto do Plano Cóndor. E depois, agora mais recente, o Tabaré Vázquez garantiu a sucessão com o José Mujica, que era membro dos Tupamaros, e depois foi reeleito e é o atual presidente do Uruguai. Mujica, que é meu brother, encontrei ele no Uruguai, trocamos ideia com ele. Ele não quis muito papo comigo não, viu? Tô de mal dele. Não, mas pra quem achar que é zoeira, é sério. Eu encontrei. É engraçado, você pode encontrar o presidente e o ex-presidente, na praça. Tá certo que era o dia do Artigas, né? Não, mas esse negócio é muito doido, assim, porque tem lá a Praça Independência, né? No centro político de Montevidéu. Você vai andando assim, parece uma praça comum, né? Tem lá o mausoléu do Artigas, mas não chama nada a atenção. Daí você tá andando assim, daí tá aqui o Palácio Presidencial, assim, tipo... E a Prefeitura de Montevidéu. E assim, com quase nenhuma segurança, nenhuma ostentação, nem nada, o pessoal tomando mate ali, como se nada tivesse acontecendo. Então você pode encontrar assim, os principais políticos ali do Uruguai, andando na rua. Bem, Felipe, passando a numeralha aí sobre a situação atual do Uruguai. O Uruguai de área, né? Ele tem 176.215 quilômetros quadrados. É engraçado, porque a gente costuma pensar no Uruguai num país pequeno, mas até por conta daquela distorção do mapa, o Uruguai, assim, ele não é um país grande, mas ele não é tão pequeno assim. Porque ele é o 89º maior país do mundo, ele é maior que a Tunísia, maior que a Grécia, maior que a Bulgária, né? Então a gente, costuma às vezes subestimar o Uruguai nesse sentido, é porque o Uruguai está do lado do Brasil, de um, do outro e do outro a Argentina. A população, 3,4 milhões de pessoas, 134ª maior população no mundo, e 1,3 milhão, ou seja, aí basicamente mais de um terço em Montevidéu. Lembrando que calculam-se que mais de 1 milhão de uruguaios vivam fora do país, né? Inclusive o próprio, muito por conta dessas ondas migratórias aí da década de 60 e 70, e por conta disso, durante a primeira gestão do Tabaré Vázquez, foi criado o Departamento 20, né? Que o Uruguai é formado por 19 departamentos. O Departamento 20 seria esses uruguaios que moram fora do país. A diáspora, e que só perderia em população para Montevidéu.
o PIB de 82 bilhões de dólares, 91º maior do mundo, porém o PIB per capita do Uruguai é o 60º maior do mundo, ou seja, o PIB per capita está acima do PIB absoluto, e finalmente o IDH aí de 795, 54º do mundo. Na América Latina fica um pouquinho atrás da Argentina e atrás do Chile, à frente inclusive do Brasil em IDH. O Uruguai aí que já foi, né, a Suíça latino-americana. Bem, Felipe, para quem quiser saber mais da história uruguaia, qual que é a sua dica? Olha, sobre a história uruguaia, eu não vou saber dizer. Brincadeiras à parte, eu vou... né, em relação à história do próprio Uruguai, você certamente vai ter dicas mais específicas. Acho que eu nunca li um livro especificamente sobre o Uruguai, sempre leio sobre o Uruguai no contexto, né, num contexto macro. E aí, por isso, nesse sentido, eu vou recomendar, né, eu vou fazer aqui 2 recomendações, na verdade. Um deles é o livro do professor Francisco Doratiotto, um livro que vocês podem baixar gratuitamente, chamado Brasil no Rio da Prata, da FUNAG, que fala dos interesses políticos de política internacional do Brasil no Estuário do Prata, que incluem, né, inicialmente a posse do próprio Uruguai e depois os interesses no Brasil em relação ao Uruguai, Estado tampão e tudo mais. E para não ser apenas uma dica séria, né, eu vou dar uma dica de um filme uruguaio, talvez o único filme uruguaio que eu já tenha assistido, pelo menos que eu tenha conscientemente assistido, sabendo que é um filme uruguaio, que é o Banheiro do Papa. Genial. Né, que eu não sabia, não sei se seria sua indicação. Não é a minha indicação. Não era para roubar. Eu referei. Não. Então a minha dica é o Banheiro do Papa. Meu pai chorou vendo esse filme. Que fala da visita do Papa João Paulo II a uma cidadezinha uruguaia, perto da fronteira com o Brasil, inclusive, em 88, se não me engano. E, enfim, é um filme, como você disse, é um filme muito bonito, inclusive. Dirigido pelo César Charlone, que mora no Brasil há muito tempo, né? Ele é responsável pela fotografia de Cidade de Deus, por exemplo. Eu não sabia de nada disso. E, então, a minha dica é o Banheiro do Papa, junto com a leitura do Doratiotto. Bem, eu vou indicar 2 livros em português sobre a história do Uruguai, história recente, né, do século XX, que é o livro Tiranos Teimei, Ditadura e Resistência Popular no Uruguai de 1968 a 85, do Marco Antônio Villa-Lobos, e A Cultura Política do Baixismo no Uruguai, de 1903 a 1958, do Marco Alves de Souza. O primeiro é da PUC do Rio Grande do Sul e esse segundo é da Ana Blume, em parceria com a FAPESP. Então aí 2 estudos bastante interessantes, né? Nos programas da Copa eu já tinha indicado o livro do pesquisador uruguaio Luiz Prats, Montevideo, La Ciudad del Fútbol, e o documentário Mundialito, que trata do plebiscito, né, realizado ali em 1980, com pano de fundo do futebol, porque foi realizado um torneio em celebração aos 50 anos da primeira Copa do Mundo naquela ocasião. E eu vou indicar também o documentário Hit, que trata do século XX no Uruguai a partir de 5 músicas que marcaram a época. E uma dessas músicas é uma parceria do Canário Luna com o Jaime Ross, e é com ele que a gente vai fechar o programa, com o tema Quando Juega el Uruguai, que fala muito aí da mística, né, da seleção uruguaia. O clipe é belíssimo, né, gravado no Centenário à noite, com a presença do Obdúlio Varela, que estava nos seus últimos dias naquela ocasião. Então fica a dica aí de assistir o documentário Hit para entender a história do Uruguai a partir da sua música. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor.
Vamos arriba la celeste. Vamos. Desde el cerro a Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos. Vamos arriba la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los campeones de los pibes. Los botines del 50. Rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay con los 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pinto de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos. Uruguay son campeones de América y del mundo. Vamos. A Chaitisa y Mostrador. Vamos. Que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, 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 vamos. Vamos arriba la celeste. Vamos. Con la pinta de un gorrión. Vamos. Con linaje de rebelde, sin más gala que su vuelo, con destino de campeón. Escucha, Héctor. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos. Vamos arriba la celeste. Vamos. Desde el cerro de la Unión. Vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. ¡Vamos! Que la copa está preciosa. La tribuna la reclama. Uruguay que no orinó. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. Vamos, vamos. Desde el cerro a Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. Vamos, vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los campeones de los pibes. Los botines del 50. Rock and roll y bandoneón.